Um carro elétrico com gerador a gasolina, que quando você acelera, você escuta um ronco, mas o ronco não vem do motor que está jogando energia para a roda não. Ele vem do motor que está gerando energia para o motor elétrico, que esse sim está jogando força para as rodas. Hoje o vídeo é com ninguém menos que o novo Honda Civic, que deu muita discussão porque ele é um híbrido diferente, mas principalmente porque a Honda mudou a estratégia do carro por aqui. Ela passou a importar o Civic na sua versão mais completa, com o maior número de tecnologias, e colocou ele num degrau a mais em matéria de preço hoje no mercado brasileiro, e que eu quero conversar com vocês exatamente detalhe por detalhe, começando pelo visual. E aí, o que vocês me dizem? Esse é o novo Civic, que, como a gente tem visto pelo mercado, ele faz parte de uma geração mais conservadora de design da Honda, proporcional ao Civic anterior. A Honda é uma marca que ela alterna entre designs, mas que a gente vê muito bem aqui. Uma grade um pouquinho mais fechada, como se fosse um bigode aqui na dianteira. Farol Full LED, que tem o farol automático, LED aqui no neblina. Uma roda que eu falei em conservadorismo, mas eu não acho que se aplica a ela, porque ela tem um estilo um pouco mais diamantado, bem legal. E num visual que eu percebo muito esse cenário. Olha o carro de lado. Ele dá a sensação... Ele dá um pouco de barulho. Ele dá a sensação de ter um capô muito comprido. Olha aqui. O Civic dá a sensação de que ele tem um capô bem comprido, e aqui quando a gente vem para a traseira, uma caída um pouco mais coupé. No início você dá uma olhada e fala, puxa, será? Mas depois que você olha com mais atenção, olha aqui. Você vê que ele tem um formato de design bacana. Quando a gente vem para a traseira, a gente nota bem esses detalhes coupés que eu comentei para vocês. Que ó, ele tem uma caída aqui, com uma traseira aí já um pouco mais estilo Civic mesmo. E olha que interessante, tá vendo aqui? Aqui é o lugar pra... Ah, não é pra carregar não. Olha só. Aqui é o lugar pra abastecer o tanque. Nossa, mas como é que carrega um carro híbrido? Pois é, brincadeiras à parte, esse carro aqui, ele é um carro híbrido, mas do tipo não plug-in. É um híbrido que o motor a gasolina carrega a bateria. Eu quero contar para vocês andando em detalhes como é que isso funciona, mas basicamente o que a marca traz aqui? Um modo em que o motor a gasolina, ele é gerador de energia elétrica, e que você vai rodando com o motor elétrico empurrando a roda e com o gerador trabalhando. Mas porém, em velocidades mais altas, quem joga energia para a roda já não é mais o elétrico, aí é o motor a gasolina. Então o que acontece? Esse é um carro que tem um gerador para gerar energia para o motor elétrico, mas que em velocidades mais altas, aí o motor a gasolina realmente ele trabalha. Então a Honda fez o que ela chama aqui de alguns modos. Esse carro tem 3 modos. O modo elétrico, que ele usa a bateria para empurrar a roda, e esse modo é muito usado na cidade. O modo híbrido, que ele continua usando o motor elétrico, só que agora ele tem a geração de energia pelo motor a gasolina. E o modo a gasolina, que quando você acelera em velocidades mais altas, aí o próprio motor a gasolina vai jogar a energia nas rodas. E como vocês sabem, aqui na Electricar BR as nossas avaliações são eletrificadas, só que no Civic a gente não carrega, mas eu quero fazer um comentário junto aqui da tampa aberta para falar da bateria. Eu já comentei como é que funciona o sistema híbrido, mas isso tudo acontece e o motor a gasolina consegue gerar energia porque a bateria desse carro é uma bateria muito pequena. É uma bateria de lítio, né, que vai estar aqui na parte traseira do veículo. Eles geralmente colocam aqui, a Toyota também coloca aqui, em que basicamente o motor fica carregando ela. Como ela é pequena, é fácil de ser carregada, e ela também consegue ser carregada pela regeneração de energia. Ou seja, qual que é a vantagem desse tipo de híbrido? Além de você conseguir melhores consumos nesse formato de gerador, você tem a possibilidade de, quando você está freando o carro, desacelerando, carregar a bateria. E aqui que a gente ganha muito, porque diferente de um carro a gasolina, você não freia o carro e ele ganha gasolina, certo? Então é por isso que esse tipo de híbrido é muito focado nessas funções. A gente tem a Toyota já batendo muito nessa tecla há alguns anos, e é isso que a Honda fez com esse Civic, só que ela aprimorou de forma um pouco mais
tecnológica. Mas em geral é basicamente esse o sistema. Vamos fechar aqui pra gente poder travar. Eu já adianto que esse carro aqui é um carro que eu nunca tinha andado com um pouco mais de calma, é a primeira vez, e justamente quem me desafiou a fazer isso foi a concessionária Honda aqui de Curitiba, a Honda Prix. Eles falaram: poxa, você só anda de carro elétrico, tem um carro elétrico, que tal dar uma volta no nosso Civic, que é um carro que o motor a gasolina gera energia? Eu falei: bora ver como é que funciona. Eu gosto muito do elétrico, mas bora entender como é que funciona. Então hoje eu quero te mostrar esse carro aqui e eu convido você a fazer um test drive para ver se você entendeu mais ou menos o sistema. É um carro que vale a pena entender como ficou. Mas então, concluindo o design, esse é o visual. É um carro que continua aí com boas proporções. Eu diria que ele me parece um pouco maior que o anterior, mas não muito maior. A altura, ela é uma altura que dá a sensação de não ser tão alto assim. Eu percebo uma linha de cintura bacana aqui nele também. Espaço é um destaque sempre desse estilo de veículo, né? A gente até anda muito pouco em sedãs hoje em dia, mas se você for ver, ó, é um espaço bem generoso aqui, porque os sedãs têm essa característica, são carros mais próximos do solo, mas com bons entre-eixos e também boa aerodinâmica. E em matéria de visual, essa é a lateral, a traseira já comentei, destacando aqui que a gente tem farol não, lanterna Full LED, aqui na dianteira a gente também tem a lanterna Full LED, na parte dos freios ali eu digo, né? É um LED nos freios, um LED aqui na dianteira e esse é o visual da grade. Bora olhar por dentro. Por dentro do Civic o visual é bonitão e eu já começo te contando que em 60 km de estrada, minha média tem sido de 17 km por litro, o que é bem legal quando a gente lembra que esse aqui é um carro que vai gerar 100 em 6 segundos, tem aí motor 2.0 de 143 cavalos e motor elétrico de 184. E aí quando a gente olha o visual, muita coisa mudou, mas para a nova linguagem da Honda, né? Que basicamente é esse estilo de volante, com esse painel digital bacana, que eu consigo ter as informações de mídia todas. E aí quando eu venho para a direita, eu consigo ter aqui as informações de consumo. Eu consigo configurar, por exemplo, para ele me mostrar quando a bateria está sendo carregada, quando não está. Eu consigo também colocar aqui um contagiros e um velocímetro padrão, detector de colisão, cinto de segurança, navegação e por aí vai. Então a gente tem uma lista completa. Só que outra coisa que a Honda está fazendo muito agora é esse detalhe: detector de colisão, detector de faixa, detector aqui de distância. E basicamente o que a marca faz é que você tem um sistema semi-autônomo bem competente. Eu diria que é um sistema assim que está quase no nível máximo, que é o que é atingido pelos BMW de R$1 milhão, os Tesla e tal, mas que já é um nível bem interessante. Aqui, tecla de volume e um negócio bem bacana, que é a regeneração de energia pela borboleta. Você está desacelerando o carro aqui e quando você clica na borboleta, ele mostra que está carregando a bateria. E aí a borboleta da direita, ela serve para você controlar esse menos e esse mais. Estilo japonês de ser, e aqui são dados interessantes, tem botão para tudo. Botão físico para o sensor de estacionamento, aqui o alerta sonoro, aqui os detectores de colisão, faixa, e aqui o sistema de controle de tração, tudo botão. Os japoneses gostam desse estilo, né, pessoal? Aí aqui é o centro. Centro não, né? Na porta, fechar o retrovisor. Um acabamento que é macio aqui, ó. Macio aqui, macio aqui, macio aqui. Então, que me agradou. Achei que é mais positivo do que eu esperava. E um console no melhor estilo Honda, mas Honda, vamos ser modernos. O que eu quero dizer? A gente conhece bem o estilo japonês, de manter as teclas, manter o reloginho. Mas aqui eles buscaram, na minha visão, modernizar isso, mantendo o que já tem. Então o que eu quero dizer? Tudo continua ainda com botões físicos, tanto para tela quanto para o rádio, né, para o ar, né? Eles não tiraram, só que ainda de uma disposição agora com uma tela digital bonita, um ar-condicionado também mais digital, aqui o símbolozinho dentro para ficar mais chique, carregador por indução, só que tudo de forma bem prática.
E eu vou dizer, tá? Sendo bem sincero, eu gosto muito dos carros bem modernos, que é tudo na tela. Eu gosto, não sou um crítico, eu gosto. Mas é legal também quando você tá num carro que tem botão pra tudo. Facilmente você liga e desliga o ar, você mexe no ar, você mexe na temperatura. É interessante. Aqui uma tela de consumo. Essa tela eu digo que é a principal, que ele mostra quanto que tá fazendo de economia e quanto que o carro tem de autonomia ainda. E aí eu tenho, entre outras coisas, aplicativo, celular, FM, Bluetooth, né, coisas padrão, computador de bordo, bússola e Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Como que eu defino essa multimídia? Ela faz o básico bem feito. Eu quero dizer, ela tem tudo que você precisa, só que sem grandes alardes e tal. Uma coisa que é bem inédita no Civic para mim é um sistema de som Bose, que é bem bom, tem uma qualidade legal. E aqui para quem quer conhecer, acabamento bacana e tal. Eu não sou uma das pessoas que mais compra carro por acabamento, tá, pessoal? Mas atende bem. Um detalhe que eu não entendi é que o USB-C não tá nesse carro ainda. Eu imagino que chegue em modelos um pouco mais recentes, né, mais novos. Talvez troca de ano eles já ponham USB-C. Carregador por indução que você liga e desliga, o que é muito bom, porque como você consegue desligar, você consegue deixar isso aqui um espaço usável que antes não seria. Alavanca de câmbio, bem no estilo padrão aqui, um botão para clicar e tal. 3 modos de condução, econômico, normal e esportivo. Freio de mão eletrônica com auto hold. Acho super legal ter o auto hold, mas eu acho ruim que ele não fica salvo. Você coloca para ele ter o auto hold, que basicamente é aquele sistema que você freou no sinal e o carro fica segurando. Esse é o auto hold. Carros com freio de mão eletrônico tem isso, mas toda hora você tem que ligar, você tem que clicar no botão. Então, enfim, acho que seria melhor se ficasse salvo. Detalhe, tá vendo o barulho agora? Vamos ver se vocês escutam. Esse é o motor a gasolina que foi ligado agora, por quê? Para carregar a bateria. Se você olhar aqui, ó, do lado esquerdo, tem 2 palitinhos. Esses 2 são da bateria. Ele sempre que tá no 2, se o carro tá parado, ele liga para chegar no 3 e dar uma carregadinha. Então, é o sistema de gerador. Aqui a iluminação toda de LED, teto solar que não é panorâmico, na verdade aqui num estilo bem nipônico de ser, né? Um teto que não é tão grande, mas que atende a demanda aí. Fechar aqui a persiana. Bancos claros, num estilo também bem conservador e que é conhecido. E bora dar uma olhada lá atrás. Lembra que eu te falei da bateria, ó? Carregou, agora vê se você escuta. Desligar o ar. Mas ó, o motor a gasolina tá desligado. Outra coisa que eu não conhecia no Civics, e esse aqui tem. Esse aqui é um carro que tem os 2 bancos dianteiros elétricos, então é uma versão mais completa, ó. Não tem memória, mas tem o banco elétrico, acho que já é um bom tom. O outro banco também é elétrico. E aqui na traseira, o banco aqui da frente está bem configurado para mim. Não sou uma pessoa alta, tenho 1,73, mas ó, beleza, né? E o teto também. É aquela coisa, Civic, Corolla, é o sedã bem feito. Espaço, porta-malas, equipamento, é isso. Na minha leitura é isso. Aqui tem até um porta-trecos. Espaço central sempre é um pouco prejudicado por causa do túnel, né? Ó, beleza. Os únicos túneis que são realmente muito baixos acabam sendo os dos carros elétricos, né? Então tem esse detalhe. E bora ver ali o porta-mala. Vamos ver se a gente consegue abrir tudo por conta. Ó, aqui ó, lembra que eu falei do acabamento? Bem positivo aqui em cima, aqui embaixo, aqui. Aqui é plástico, mas padrão também. E vamos abrir o porta-malas. Aqui que abre, ó. Porta-malas aberto. E ó, tem a plaquetinha Civic híbrido. Tá aqui, um bom tamanho e tal. E como um bom carro japonês, eu nem preciso olhar para saber que tem um step. Pois é isso que eu quero dizer sempre. Eu falei isso de um vídeo do Lexus, quando eu digo que os japoneses eles têm um estilo de fazer carro em que eles colocam as tecnologias, mas eles mantêm o que eles já têm. O que eu quero dizer? Você põe a mídia digital boa, mas você mantém os botões. Você coloca ali um porta-malas, tamanho legal e tal, mas você mantém o step. Então, o que eu quero dizer? Você não abre mão para inovações tão ousadas, né? Outro detalhe que é interessante, ó, veja que o motor ligou, ó. A bateria baixou, motor ligou. Essa é a regra. Retrovisor com câmera aqui.
Essa câmera da Honda é interessante porque quando você dá seta para a direita você consegue ver os carros que estão entrando. Tem câmera de ré, não vai ter câmera 360, mas tem sensor atrás e sensor na frente. Digamos assim, podia ter uma câmera um pouquinho mais avançada, mas enfim, é o resultado. Bom, vamos dar uma volta vamos abrir o capô antes. Calma. Embaixo do capô, motor a gasolina 2.0 de 143 cavalos e os elétricos vão estar lá embaixo. E aqui eu trago a receita para vocês entenderem com clareza. Esse aqui é um carro híbrido, porém é um carro híbrido que ele tem o modo elétrico, bateria carregada na cidade, ele usa a energia da bateria para mover a roda sem motor a gasolina, modo elétrico. Modo híbrido, em que a gente tem aqui o motor elétrico jogando energia para a roda, mas o motor a gasolina entra como gerador, então ele faz um trabalho de gerador. E modo a gasolina, que aí o motor a gasolina joga energia na roda. Esse modo a gasolina majoritariamente é só estrada, por quê? Porque na estrada é mais econômico nesse tipo de carro o motor a gasolina fazer o papel do que o motor elétrico, mas em baixa velocidade o elétrico é bem melhor, que aí você consegue além disso frear e carregar a bateria, você consegue ter mais agilidade, você consegue ter mais fluidez. Só que em meio a essa sopa de letrinhas, tem mais um detalhe que eu peço a sua atenção para você entender, que é quando a gente fala dos elétricos. Por quê? Esse carro tem motor a gasolina, 184 cavalos, 143, 2.0, 143. Mas ele tem um motor elétrico de 184. E o outro motor elétrico é um motor elétrico para gerar a energia. Confundiu, né? Poxa, tem um motor a gasolina que gera energia, mas tem o elétrico, ó, que também gera energia. Como que é essa receita? E eu te respondo. O motor a gasolina vai fazer o trabalho ali de geração, mas quem realmente consegue gerar pro motor elétrico é um motor elétrico. Então é mais ou menos essa receita que a gente tem aqui no Civic. Vejam que com o capô aberto fica bem mais barulhento. Ó, aqui tem o manta acústica, aqui tem a varetinha. E bora dar uma volta nesse carro aqui, que tem coisas bem interessantes. Talvez você me pergunte do consumo, mas eu já te conto andando com ele. Chegou a hora da gente andar de Civic híbrido. Clicar no botão, carro ligado. Ó, os painéis já fez a varredura. E como vocês podem imaginar, liga no modo elétrico. E eu vou deixar essa tela aqui ao centro, porque vocês conseguem ver nela o consumo e autonomia. Aqui a gente tem basicamente, dentro do que a gente pode fazer, 3 modos de condução: o modo econômico, normal e esportivo. E aí dentro desse mundo o próprio carro ele vai ficar se organizando para ser o mais econômico. E aqui eu relembro vocês aquilo que eu tinha comentado. Esse é um carro que ele tem um modo elétrico, um modo híbrido e um modo a gasolina, em que agora, por exemplo, o carro tá com bateria, então o modo elétrico tá funcionando. Por quê? Porque a energia vai direto da bateria para o motor elétrico e eu tô andando no modo elétrico, aparece o EV. Só que quando eu acelero um pouco mais, ele vai para o modo híbrido, que basicamente mantém o motor elétrico, só que com uma energia vindo do gerador a gasolina. E por último eu tenho um modo a gasolina, que é o modo a combustão, esse último focado em velocidades mais altas, que é quando a marca entende que depois dos 100, 110 km por hora o meu carro vai ser mais eficiente rodando com gasolina apenas. Então vejam que agora ele está bem silencioso, mas se eu acelerar um pouquinho, vejam se escutam. É bem baixo, mas aqui o motor a gasolina já entrou como um gerador de energia, né? Então isso é interessante, mas entre outros detalhes eu quero ressaltar a suspensão, né? Tanto esse carro como o próprio Corolla são carros muito macios de você usar, né? Eles são muito suaves. Eu acho muito interessante esse formato de trabalho das marcas, porque é uma suspensão muito amigável, né? E em outros carros a gente tem suspensões mais duras, tem marcas que tem um estilo mais esportivo, né? Então eu admiro esse conceito aqui que a Honda adota nos seus carros em matéria de conforto. Vejam que aqui tem um detalhe, eu liguei a seta para a direita, ele aparece a câmera que tem ali ao lado direito. Então isso também é bacana, porque você tem uma visão boa de ponto cego.
Entre várias coisas, eu notei com ele uma semana que o detector de colisão ele é muito apurado, então rapidamente quando você está andando, ele já, se vê algum cenário, ele já acende aqui o detector de colisão. Além disso, o detector de faixas é bacana e também a gente nota, ó, agora é muito íngreme para o motor elétrico, daí ó, ele já entra o gerador e vai gerando energia justamente para eu conseguir subir aqui sem nenhuma dificuldade. O legal é que se não fosse o ronco, você nunca ia perceber. É muito fluido o funcionamento dos sistemas. E eu arrisco dizer, tá, com propriedade, e você pode fazer um test drive se você me questionar, eu arrisco dizer que esse aqui é o melhor sistema que não carrega do mercado, que é o sistema não plug-in. Por que eu digo isso? Porque além dessa marca, a Honda, a gente tem esses outras tecnologias na Toyota e também na Lexus, né? E assim, esse aqui é o mais fluido. Esse sistema é muito bacana, porque você praticamente não percebe. É realmente um carro elétrico andando aqui nessas situações. E isso é legal. Ele não tem uma autonomia no modo elétrico, porque esses carros que não carregam, como esse aqui, tem uma bateria muito pequena. A bateria desse carro aqui é cerca de 1 kWh de capacidade. Pensa aí que é 60 vezes menor que a bateria de um BMW iX1 elétrico, de um BYD Dolphin Plus. Então assim, é muito pequena a bateria, então não tem como o carro ter uma autonomia grande no modo elétrico. Pega aí de exemplo um GWM Ravel, ele tem 34 kWh. Então, claro que o carro vai ter a autonomia de 170 km que ele promete, né? Então é mais ou menos esse o cenário. Em matéria de consumo, vejam que agora está marcando os seus 14 km por litro. Esse é um carro que faz aqui na cidade, eu consegui andando sem grandes estresses 17, 18. Mas se você tiver num dia com calma, faz 20, tá? Vai por mim que faz uns 20 km. E, enfim, é uma tecnologia interessante nesse lado. E no final do vídeo eu vou te trazer para quais públicos eu faço a leitura de que esse carro aqui entra muito bem, tá? Porque eu acho que existem prós e contras dessa tecnologia aqui, e não dá para a gente negar esses prós e contras ao mesmo tempo que a gente tem bastante coisa para mostrar. Eu tô chegando ali na estrada, que é onde a gente consegue ter uma melhor percepção. Tô andando no modo normal. Eu vou dizer que do modo econômico para o normal para o esportivo, a gente nota algumas coisas. No modo econômico, esse é um carro que o acelerador fica mais suave, então ele demora um pouco mais para responder, o que é normal dos carros do modo econômico. No modo normal, esse carro aqui já fica com um uso mais padrão, o acelerador já responde com um pouco mais de prontidão. E no modo Sport, aí se acelera o carro já responde, ele já fica mais apurado, né? Vou até botar no Sport aqui para vocês poderem ver. E por fim, tem um outro detalhe. Esse carro tem um ronco pelo sistema de som Bose dele, que quando você acelera é muito nítido que você está no modo Sport. Então a Honda criou um sistema para passar essa experiência de carro esportivo, que é o sistema de ronco pelos alto-falantes. Então é uma coisa bacana. Quando você acelera, você já nota, o painel também fica mais avermelhado. E aqui tô chegando, como eu falei, a suspensão é macia, os sistemas de detecção de pontos de sistema semi-autônomo são bons. Faço uma menção, acho que podia ter uma câmera 360 graus, uma câmera um pouquinho mais nítida, mas são coisas que os japoneses olham menos que os chineses. Os chineses têm essa coisa da tecnologia, do sistema e tal, então é diferente. Mas o Civic, na minha visão, ele cumpre muito com o que ele tem que ser. Ele é seguro, ele anda bem, ele atende o seu mercado com os botões aqui para quem não gosta de telas tão touch. Eu vejo muito essa leitura nesse tipo de produto, então é a minha opinião. Se pegar aqui a tela, vocês conseguem ver que ele mostra exatamente igual a tela aqui ao centro quando a energia está carregando, quando a energia está indo para as rodas. E vejam que aqui eu estou num trajeto nada muito diferente de um uso comum, fazendo 18 km por litro. Então, como eu falei, vai fazer seus 17, 18, muito trânsito, talvez uma situação aí que você tenha que gerar muita energia do motor a gasolina vai fazer uns 15, mas assim, a receita é bacana. Eu relembro que na estrada, carro híbrido, ele gasta mais, né, do que na cidade. Por quê? Porque o motor elétrico ele é mais econômico na cidade. Então isso é uma coisa que a gente já conversamos sobre esse assunto. E
E, enfim, né, vou entrar ali. Acho que é bom mencionar aqui novamente, né, eu tô gravando esse carro aqui ao mesmo tempo que tá acontecendo aquela tragédia no Rio Grande do Sul, e eu faço questão de comentar isso, pensando que é bom a gente conseguir ajudar, né, seja doação, seja trabalho voluntário, seja mandando água, alimento, enfim. É uma tragédia sem precedentes, né, as cidades estão cheias de água há muitos dias. Então, enfim, acho que não dá pra gente não mencionar, não dá pra gente não lembrar, né? Eu divulguei algumas doações lá no Instagram, tem pessoas como o Badim Colono, que eu recomendo bastante, porque é uma pessoa que já fez trabalho nesse sentido, tem aí uma boa atuação. Então fica aí a minha indicação para quem quer conhecer uma vaquinha bacana. Mas ao mesmo tempo também tem muitas outras, né, pessoas que você doa direto para a linha de frente, ou mesmo doação para cidades que já estão com planos para se reestruturar. E enfim, você consegue consultar no próprio site dessas cidades para onde vai o dinheiro. E acho que não dá pra gente não mencionar o assunto. Bora falar agora de desempenho. Eu acho que aqui a gente tem uma das estrelas do Civic, e eu acho que quem fizer test drive mais vai notar. Vou fazer silêncio pra vocês ouvirem. Ó, lembra que eu falei do detector de colisão? Ó. Esse carro aqui tem um ronco pela caixa de som, ó. Vou dar mais espaço, acelerar tudo, ó. O sistema simula a marcha e as caixas de som fazem um ronco bem legal. E eu digo que isso aqui é um dos principais diferenciais, porque é impossível você fazer test drive nesse carro aqui e não notar. Vou acelerar tudo de 70. É muito legal, né? Eu achei que cria uma experiência super bacana de direção e gera aí um entusiasmo, né, para quem quer um pouco mais de ronco. E entre outras coisas, como eu falei, a suspensão é macia, mas ela tem um acerto bom. Não é um carro esportivo de contorno, né, de curva, de enfim, ângulos aí, mas atende bem a proposta que é designado. Eu quero aproveitar para fazer um test drive. Para fazer um test drive não, né? Para fazer um 0 a 100 com ele, com vocês logo. Então eu já volto. Bora fazer um 0 a 100? Ó como é que o câmbio fica. O CVT, ó, quando eu armo o 0 a 100, ele fica travado para fazer esse sistema em que ele não simula a marcha, ele fica cortando o giro, justamente porque é a forma mais esportiva dele andar. Então, basicamente, é um carro que vai fazer aí 6 segundos de 0 a 100 e que a gente pode até aproveitar para ligar o sistema semi-autônomo aqui, ó. Regulei para 105 km por hora e o carro vai que vai, ó que bacana. Ó, ali tá freando. É um sistema muito bom. O que eu noto é que não é aquele tipo de sistema de GPS que você tem aí agora já nos BMWs mais caros, Tesla e tal, mas ele já cumpre muito bem com o que tem que ser feito. Eu acho que assim, é o perfeito praticamente. Ele só não é naqueles níveis mais ousados, falando assim. Em matéria de consumo, vejam que já caiu para 15 km por litro. Aqui a nossa média, antes estava ali 17, 18. E é bem legal de notar essa tela aqui, ó, que mostra o caminhão em verde, mostra o carro. Se eu der até seta, mostra a setinha. A Honda fez uma interação bacana nesse novo Civic dela. Enfim, né? Vamos para uma conclusão do vídeo. Vejam que detalhe interessante, a bateria tá bem carregada ali do lado esquerdo, tá quase com tudo carregado. E vamos para uma conclusão. Será que vale a pena? Tá, agora chega, né? Quanto custa? Muita gente falou desse assunto, foi um dos temas mais abordados do novo Civic, porque a Honda optou em precificar esse carro bem diferente do que ela precificava antes. Agora ele só é importado, só na versão top, sem produção nacional, ou seja, alguns incentivos impostos. E esse Civic aqui custa hoje R$265 mil. No primeiro momento a gente escuta e fala, poxa, mas 265 num Civic, tem lógica isso? E eu me questionei bastante para poder trazer aqui no vídeo e eu cheguei a algumas conclusões. Primeiro, existe uma linha de lógica, que basicamente é a seguinte: esse carro é um híbrido que não carrega.
Ele vai ser econômico na cidade, vai ter um consumo bom na estrada, só que diferente do Corolla, ele anda muito bem. Ele faz 6 segundos de 0 a 100, ele tem uma velocidade de viagem boa, uma retomada boa. Então já muda um pouco a conversa. Depois, por ser um híbrido não plug-in, esse carro aqui ele vai atender bem quem não consegue instalar um carregador num prédio, quem não consegue colocar em casa, porque por mais que eu seja uma pessoa que ando de carro elétrico e prefiro carro elétrico, não dá pra gente fechar os olhos para esses cenários, porque se você comprar um BYD Song Plus híbrido plug-in e você não carregar ele, o consumo é ruim, o carro não é tão econômico, então acaba que não justifica. Então o que a gente retorna aqui? O Civic é um modelo top de linha que atende um público que não tem aí como carregar com facilidade. Depois, é um carro mais discreto e que chama menos atenção do que vamos dizer aí, um BMW 320i. Concorda comigo? 320 é um pouco mais status, um pouco mais luxo, e tem quem prefira esse estilo mais conservador. Ao mesmo tempo, a gente está falando aqui de um carro que ele é um carro que ele tem aí todos os equipamentos. Ele é super completo por 265. Então como que eu termino essa conversa? O principal detalhe, a principal barreira, o principal entrave desse Civic híbrido aqui, na minha visão, é que os anteriores custavam bem menos, que o prestígio de um Honda Civic não é pelo mercado, pela sociedade, pelos status, enfim, o mesmo prestígio de você comprar um BMW, de você comprar um Mercedes, e enfim, eu acho que esse resume o cenário de vendas. Tô falando que tá barato? Não, não é que tá barato, não tô dizendo que tá acessível. Mas se você fizer essa análise de para quem o carro pode servir, para quem vai curtir um Civic, vale a pena você fazer um test drive. Vale a pena você conhecer, pelo menos para ver na prática essa ideia de ser um elétrico com energia que vem da gasolina. Eu sou sincero, acho que vale a pena, acho que justifica. E enfim, esse é o resultado. É um carro que é completão, é estiloso, tem um estilo aí mais conservador de carro, né? Os japoneses são em vários aspectos mais conservadores, mas que tem algo a nos contar. E essa é a minha leitura do Civic, que inclusive eu agradeço a Honda Prix aqui em Curitiba, que foi quem me emprestou esse carro e falou: Matheus, vai dar uma volta, você só anda de elétrica, mas você vai curtir. E realmente eu recomendo você fazer um test drive lá na Honda Prix, conhecer de perto, ver o que você pensa do Civic. A minha leitura tá dada e, enfim, tá aí o carro. E aí, compraria?